Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, professora de Penal e Processo Penal, e hoje eu continuo com vocês a Lei Maria da Penha. Minha aula anterior aí teve um corte abrupto, mas eu terminei, né? Fui até o inciso 4º do artigo 8º da Lei Maria da Penha, e agora eu vou continuar. O artigo 8º, para relembrar, ele trabalha as políticas públicas, né, de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então agora a gente vai no inciso 5, promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, a difusão dessa lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. É aqui que eu falo dessa perspectiva de educação da Lei Maria da Penha, de prevenção da Lei Maria da Penha. A gente quer orientar, a gente quer que futuras mulheres não sejam vítimas, então elas compreendam e entendam o que é violência doméstica e familiar. A gente quer criar uma geração onde as mulheres não sejam colocadas nesse lugar de opressão, de violência, então onde a gente não tenha novos agressores, pessoas que pratiquem a violência doméstica e familiar. A gente precisa educar para que uma pessoa, ao vislumbrar uma situação de violência doméstica e familiar, consiga denunciar, consiga orientar essa mulher. Então a gente precisa de campanhas educativas, seja nas escolas, nessa perspectiva da criação de novas gerações conscientes de não praticar, de não sofrer a violência doméstica e familiar, seja na sociedade como um todo. Então isso está dentro aí das diretrizes que as políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar vão aplicar. 6. Celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre entes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é isso que eu comentei em outras aulas com vocês. A gente quer que os órgãos, a gente quer que o Estado combata de maneira integrada a violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é um desafio, é uma competência do Estado. O Estado, mas principalmente, né, por todos os seus entes, por todas as suas iniciativas. O combate tem que ser feito de maneira ampla e integrada. Então aqui a gente está falando de convênio, de protocolo, de ajustes. Os diversos órgãos interagem entre si e vão firmar instrumentos, campanhas, políticas para combater, para inclusive chegar no patamar de erradicar esse problema social que é a violência doméstica e familiar. Capacitação permanente das polícias civil e militar, guarda municipal, do corpo de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Então perceba aqui que eu preciso ter profissionais que vão receber, que vão atender, que vão atuar diretamente nessas demandas, que eles recebam a capacitação adequada, seja nas questões de gênero, igual o inciso cita, mas também nas questões de raça ou etnia. Por quê? Vocês precisam ter uma visão reflexiva, vocês precisam conseguir fazer análises a partir do que eu falo aqui. Vamos entender que a mulher ela é colocada nesse lugar de vítima da violência doméstica e familiar por causa da situação de opressão, por causa de um contexto social onde o machismo ainda impera, mas a gente tem um contexto que há interseccionalidade de violências. As violências elas têm imbricamentos distintos. Então a gente está numa sociedade racista, numa sociedade machista, misógina. Então esses profissionais eles precisam ter esse tratamento para entender que mulheres negras não sofrem as mesmas violências que mulheres brancas. Todas sofrem, todas podem ser vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas a mulher negra ela é colocada duplamente nesse lugar de opressão, nesse lugar de violência. Esses profissionais eles precisam ter capacitação para isso. Eles precisam entender, assim como não cito o inciso, mas eles também precisam compreender que essa violência ela também sofre interferência das classes sociais. Não é que a violência doméstica e familiar contra a mulher seja exclusivamente das classes mais baixas, não é isso. Mas as mulheres mais hipossuficientes, elas sofrem duplamente com a violência, porque muitas vezes elas não conseguem sair. Muitas vezes é o agressor que a sustenta, é a agressora que a sustenta. Então é muito importante essas capacitações, para que esses profissionais entendam tudo isso. Igual eu falei, esses profissionais precisam entender que a violência doméstica e familiar ela é cíclica, e que a mulher está submetida, ela tem uma tendência de retornar àquele lugar.
familiar. Não é por causa daquele clichê, daquela frase preconceituosa que às vezes a gente escuta, mas é porque ela gosta de apanhar. Não é isso. Estudos mostram a violência doméstica e familiar, ela é cíclica. Então há uma tendência da mulher querer voltar para esse lugar porque ela acredita na mudança do agressor naquela fase intitulada lua de mel. A pessoa que recebe essa mulher, ela precisa ter esse tratamento, ela precisa ter essa capacitação. Em 9, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino. Então, se na prova de vocês vier que é só no ensino médio, só no ensino fundamental, só no ensino superior, mas em todos os níveis de ensino. Escolar está mais ligado no ensino fundamental e médio, mas nada impede ações aí no ensino superior. Mas aqui a gente está falando dos currículos escolares. Para conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia, ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente precisa inserir isso nos currículos, a gente precisa ensinar, a gente precisa estar voltado também à escola, a essas novas gerações que surgem, que precisam não terem nelas indivíduos que pratiquem violência doméstica e familiar e nem mulheres que sofram sem saber que estão sofrendo, que não consigam buscar ajuda, enfim. Artigo 9º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada. Então vamos lembrar, forma articulada, forma integrada, tudo isso está correto, tá? Conforme os princípios e as diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. Então é isso. O sistema público, o Estado precisa agir por seus órgãos, por meio dos seus sistemas, de forma integrada, igual aqui vai falar, né, de forma articulada. Essa articulação, essa integração é muito importante para que sejam efetivas as medidas que são a ser aplicadas. Parágrafo 1º. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo, federal, estadual e municipal. Então, né, os programas de assistência que a União tenha, que o estado daquela mulher tenha, que o município daquela mulher tenha, o juiz vai colocar essa mulher nesses programas de assistência para que ela receba essa assistência devida, essa assistência necessária. Parágrafo 2º. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública e integrante da administração direta ou indireta. Esse inciso é muito importante. Então vamos pensar que a mulher, servidora pública, ela está sofrendo aí violência doméstica e familiar, seja do seu companheiro, enfim, seja da pessoa que perpetra essa violência contra ela. E ela é servidora pública. Ela vai estar ali, não é que a entidade da administração direta ou indireta, que essa mulher é concursada, vai removê-la instantaneamente, obrigatoriamente, naquele momento que ela sofreu a violência. Mas numa lista de remoção que ela entra com prioridade. Então, vamos supor, ela mora no município de Curitiba, por exemplo, e ela está sofrendo violência ali. E não sei, por algum motivo ela já estava na lista para ter remoção, não sei, para, por exemplo, Belo Horizonte. Ela estava nessa lista já, ela já integrava essa lista, só que ela estava lá atrás na fila, ela vai ter prioridade. Ela não integrava essa lista, ela quer a remoção por conta da violência, ela vai ter prioridade, porque às vezes ela precisa sair daquele município, daquele local ali onde o agressor mora, onde enfim, a família também já foi exposta aos desdobramentos daquela violência. Às vezes é uma cidade pequena, por exemplo, às vezes na escola já chegou essa informação, então os filhos sofrem, enfim, as razões são diversas, mas o juiz vai assegurar a essa mulher essa remoção prioritária quando ela for servidora pública. Mas quando ela tiver um vínculo trabalhista na iniciativa privada, ela vai ter direito a se afastar do trabalho por 6 meses. Então, por 6 meses ela afasta, ela não recebe o salário, tá? Esse afastamento não é remunerado, mas ela também não tem cessado seu vínculo trabalhista. Então, se ela precisar ir de um período, por exemplo, para se recuperar, seja psicologicamente, seja fisicamente da violência, se ela precisar de um período para poder, às vezes, procurar emprego até em outra cidade, se ela precisar ficar um tempo com a família, enfim, as razões podem ser as mais diversas possíveis. Ela tem direito a esses 6 meses, mas é não remunerado. O problema da mulher aí é que se ela não tinha outra fonte de renda, mas enfim, é uma forma também dela não perder o vínculo,
né? Então, assim, isso pode trazer alguns... Não pode ser uma assistência completa, mas já garante uma tranquilidade essa mulher de saber que não vai ter o seu vínculo trabalhista rompido. E também encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para juizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de casamento, de dissolução de união estável. Então essa mulher ela tem que ser encaminhada à assistência judiciária para todas as prestações judiciárias que ela tem direito, que vão ser prestadas a elas. Mas, inclusive, para ela poder, por exemplo, entrar com uma ação para poder dissolver o casamento, dissolver a união estável, que pode ser que ela esteja tendo dificuldades, pode ser que consensualmente ela não consiga no cartório. É um direito da mulher, é um direito do indivíduo ter rompido o seu divórcio, ter rompido seu casamento por meio do divórcio, por meio, enfim, da dissolução da união estável, mas ela pode estar tendo dificuldades. Então, ela vai ter esse encaminhamento, essa assistência judiciária aí que vai ser necessário para ela. No mesmo artigo, parágrafo 3º, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes ao desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis no caso de violência sexual. Então ela precisa ter uma assistência completa. Essa mulher precisa ser encaminhada, seja para todos os serviços, seja de emergência ou não, que estão à sua disposição, que existem. Então ela vai ter essa assistência garantida. Quarto, aquele que por ação ou omissão causar... Eu acho esse parágrafo muito interessante, porque ele traz uma obrigação ao agressor. Vamos lá. Aquele que por ação ou omissão, lembrando que a violência doméstica e familiar ela ocorre por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica, dano moral ou patrimonial à mulher, ou seja, em outras palavras, aquele que causar violência doméstica e familiar contra a mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao SUS, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestaram serviços. Olha que interessante. A mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar e precisa de atendimento, se a gente obrigasse o agressor a pagar, e se esse agressor não tivesse como pagar? Se a gente fosse executar esse agressor, enfim, ele não estivesse bem, enfim, ficasse em mora, ou também ia ser demorado. Então é claro que se todo indivíduo tem direito ao sistema único de saúde, de qualidade, prestação universal, não é porque essa mulher não ia ter esse direito, óbvio. Então ela sofreu a violência, ela vai ter a prestação do SUS, assim como qualquer outro indivíduo que precise do SUS. Mas o agressor vai ser obrigado a ressarcir o SUS. Então o Estado teve um gasto com aquela mulher, vai ter todo o gasto que precisa, vai fazer todo o tratamento, mas depois o SUS vai cobrar desse agressor esses gastos que teve. Ah, professora, mas o agressor não tem condição de pagar. Enfim, ele vai ter uma ação contra ele, vai poder penhorar os bens dele. Como? Essa é uma outra ação, uma ação autônoma, mas é muito interessante porque o agressor fica obrigado a ressarcir o SUS por aqueles gastos. O SUS vai prestar todo o atendimento que aquela mulher precisa, que aquela mulher necessita. Mas o agressor não vai passar impune, ele vai ser cobrado desses custos. Igualmente ele vai ser cobrado, vamos lá, no parágrafo 5º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente disponibilizado para monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Eu cito como exemplo desses dispositivos o botão de pânico. O botão de pânico ele já existe em vários estados da federação. As mulheres recebem, ele é um aparelhinho que a mulher recebe e ela fica com aquele aparelho ali. Aí ela é, por exemplo, vítima de violência doméstica, tá tendo um processo, o agressor não pode se aproximar. Se ele se aproxima, se ela sofre a violência de novo, aquele botão de pânico, aquele aparelhinho, quando ela pressiona ele, né, ela ativa ele de alguma forma, vai diretamente, as autoridades policiais recebem o chamado. Com o endereço, com a localização que aquela mulher tá, com o endereço dela, com os dados processuais dela. Isso é muito interessante, porque é uma forma de você prevenir a violência e de você prevenir, às vezes, agressões que vão levar a resultados fatais, a morte, a lesões corporais, a lesões corporais graves, gravíssimas. Você vai evitar aquela consequência, aquele dano ali.
Então, assim, um botão de pânico é um dos dispositivos de segurança que, quando aplicáveis, o agressor vai ser cobrado, né? O Estado vai fornecer, mas depois ele cobra do agressor o valor investido naquele aparelho, ou nos outros dispositivos de segurança que vão ser fornecidos a essa mulher. Sexto, os ressarcimentos que eu falei, né, tanto do SUS quanto do dispositivo de segurança, não podem importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. Então vamos lá. Precisou do SUS a mulher? Ela vai ter toda a prestação que o SUS oferecer, mas depois o agressor vai ser cobrado. Aí precisou entregar, o judiciário entregou um dispositivo de segurança para essa mulher, o agressor vai ser cobrado dos gastos com esse dispositivo. Ah, beleza. Aí depois essa cobrança, ela pode atingir a mulher de alguma forma? Não. E como assim, professora? O patrimônio daquele agressor, num caso de união estável, por exemplo, num caso de casamento, metade era da esposa. Se você dilapida esse patrimônio para poder pagar o gasto com o SUS, você tá refletindo, né, importando o ônus à mulher, ao dependente. Então vai ser descontado daquela parte do patrimônio que é do agressor, ou por exemplo, dos ganhos, descontado no salário dele, enfim, de alguma forma que não importe ônus à mulher, senão uma proteção da mulher acaba causando prejuízo a ela, aos seus dependentes, aos seus filhos. E também não pode causar atenuante. Ah, então porque o agressor, ele cumpriu com esse parágrafo 4º e honrou, né, e pagou aqueles gastos do SUS, ele vai ter um atenuante na sua condenação? Não, ele está cumprindo uma obrigação aí legal. Parágrafo 7. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-lo para essa instituição. Então, por exemplo, ela se muda, a mulher era vítima de violência doméstica e familiar, morava com o agressor no bairro X e ela tem que mudar. Por exemplo, ela vai para o bairro dos seus familiares, um bairro muito distante. O filho estava matriculado lá, ela vai ter prioridade nessa transferência. Ou se ele ainda não era matriculado, ela vai ter prioridade nessa matrícula, tá? Mas claro que mediante a apresentação comprovando essa situação de violência. Perceba que não exige nenhuma sentença, que ele fala como registro de ocorrência policial, enfim, esses mínimos indícios de uma presença de violência, ela já vai ter essa prioridade na matrícula, para não causar perigo a essas crianças, não causar prejuízo a essa mãe que vai ter que se deslocar, ainda voltar lá no bairro da agressão, enfim, independente da razão, ela tem prioridade. Serão sigilosos os dados da ofendida e seus dependentes matriculados ou transferidos. Claro, né, se for público essa transferência, se for público essa matrícula, isso pode incentivar, por exemplo, um agressor a perseguir no novo bairro que ela está morando, na cidade que ela foi transferida, se ela for servidora pública, no caso de remoção. Por mais que as remoções, as transferências, tudo na iniciativa pública tem que ser público, né, o indivíduo, a população tem direito a saber. Aí, olha, um equilíbrio de princípios. Nesse caso, vai ser garantido o sigilo, até para preservar a vida dessa mulher, a vida desses dependentes. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Vamos lembrar que essa palavra imediato, ela aparece com recorrência na lei e tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque uma prestação mais demorada, uma prestação não imediata, às vezes pode ocorrer numa morte, numa lesão mais grave, numa perpetuação daquela violência, enfim. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput, ou seja, no que eu acabei de ler, deste artigo, no descumprimento da medida na medida protetiva de urgência deferida. Então, se não cumpriu a medida protetiva, também a autoridade policial vai adotar as medidas cabíveis de maneira imediata. A gente vai estudar ainda quais são as medidas protetivas mais pra frente. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados. Por que isso? O que eu falei para vocês nas DAMs, nas delegacias especializadas. A gente vai ter profissionais que foram capacitados em violência e foram capacitados em gênero, foram capacitados em violência doméstica e familiar contra a mulher para receber essa mulher. Então esse atendimento policial aí e também pericial. Fazer um corpo de delito, por exemplo. Esse atendimento policial
policial e pericial, ele tem que ser especializado, tem que ser por policiais que foram capacitados e preferencialmente por mulheres. Esse atendimento realizado por uma mulher, ele pode gerar mais segurança, mais conforto. Claro que não é sempre, não é toda a equipe de uma DAM que é formada por mulheres, vai ter homens ali também. Por isso que eu tô falando preferencialmente. A equipe das delegacias especializadas de mulheres, ela é preferencialmente composta por mulheres. E as profissionais que vão fazer esse atendimento também tem que ser dentre ali as preferencialmente do sexo feminino. Isso vai gerar mais segurança à mulher. Isso vai evitar aquele processo que eu falei pra vocês da vitimização secundária. Ah, porque a mulher não pratica violência? Não é isso. Mas aquela mulher que sofreu violência doméstica e familiar, se ela tiver ali um atendimento para uma mulher, ela vai sentir a chance dela se sentir mais segura, mais bem recebida, menos exposta é maior. Por isso essa garantia. A inquirição tanto da mulher em situação de violência doméstica e familiar quanto da testemunha que testemunhou, que vai ser testemunha da violência doméstica, quando for mulher, vai ter quais diretrizes? Vai ser resguardado o quê? A integridade física, psíquica e emocional do depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. 2. Garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com os investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Então eu não posso colocar, por exemplo, essa mulher sendo ouvida do lado do agressor, por exemplo, ou de familiares do agressor, até mesmo as testemunhas. Uma testemunha, por exemplo, que vai testemunhar aquela situação de agressão. Aí eu vou colocar ela no mesmo recinto para ser ouvida que o agressor? Será que ela não vai se sentir acuada? Será que ela não vai se sentir exposta e às vezes o depoimento dela vai ser até prejudicado? Então, evita-se isso. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre sua vida privada. Então, aqui, questionamentos que aconteciam antes, eles têm que ser evitados, têm que ser extirpados. Eu não posso ficar perguntando coisas da vida privada, como se coisas da vida privada interferissem naquela violência. Se eu tô ali diante de, por exemplo, uma mulher que é prostituta e sofreu violência doméstica e familiar, eu não tenho que levar isso em conta na inquirição, eu não tenho que ficar perguntando sobre a profissão dela, eu não tenho que relacionar a prática profissional dela à violência. Eu não tenho que, por exemplo, trazer fotos daquela mulher que ela possa, questionando, por exemplo, o relato dela. Isso pode parecer óbvio, mas isso ainda acontece. Querer questionar, querer colocar em prova aquele depoimento da mulher por causa de algo da vida privada dela, que não interfere. A mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela é vítima independente de qualquer outra situação da vida privada dela. Então isso não tem que ser levado em conta e também não tem que fazer sucessivas inquirições. Por mais que seja uma inquirição respeitosa, por mais que seja uma inquirição que eu não cometa, né, essas situações que eu coloquei, como falar, questionar sobre a vida privada, enfim, eu não revitimize, mesmo assim eu não tenho que ficar fazendo sucessivas inquirições, porque obrigar aquela vítima a repetir a história várias vezes, ela tá revivendo aquela história de abuso, aquela história de violência de novo. Eu tô revitimizando, agora é o Estado praticando uma violência. Então tem que evitar isso. Não só com a vítima, principalmente com a vítima, mas também com as testemunhas, né? Então não tem que ficar fazendo, repetindo o testemunho. No caso da testemunha, mais especificamente, eu fazer com que a sua inquirição, o seu depoimento seja feito no mesmo ambiente do agressor ou daquele que está sendo investigado, né? O suspeito da agressão. Parágrafo 2º. Na inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos que se trata essa lei, adotará preferencialmente os seguintes procedimentos. Primeiro, a inquirição vai ser feita em recinto especialmente projetado para esse fim. Então, a ideia é que seja um recinto distinto dos demais. Na prática, muitas vezes não acontece, né? Não tem essa estrutura. Nas delegacias especializadas tem, porque as delegacias têm esse fim específico de receber exatamente essas mulheres, as testemunhas desses crimes. O qual conterá com equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo da gravidade da violência sofrida. 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Então, assim, talvez a inquirição vai ser tão delicada que não basta
Pode ser esse profissional, a gente pode estar falando de um policial que recebeu essa capacitação, ou às vezes até um profissional mais especializado. Às vezes vai ter que ser feito por um psicólogo ali, por um assistente social. Tem que ter tato, tem que entender qual que é o nível dessa violência, qual é a situação, qual é o contexto. 3. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Então eu preciso integrar aquele inquérito policial, a inscrição, o depoimento das testemunhas, né? Porque ele precisa estar registrado ali, até talvez para se evitar uma nova oitiva, depende do caso concreto. Lembrando que as provas produzidas no inquérito, elas não, isso aí é um adendo dessa aula aqui, mas só uma observação, elas não têm o caráter probatório daquelas que são realizadas no bojo do processo. Então pode ser que precise ser repetido esse inquérito, precise ser repetida essa oitiva, mas enfim, vai estar ali gravado, vai estar ali registrado no inquérito a oitiva que foi realizada durante o inquérito policial. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá. Então aqui primeiro a gente está falando daquele primeiro atendimento, a mulher procura a delegacia. O que no atendimento, eu não estou falando de registro de ocorrência, estou falando atendimento ainda, a autoridade policial precisa fazer? Primeiro, garantir proteção policial. Pode ser que aquela mulher esteja em fuga, pode ser que aquela mulher, eu dei o exemplo da delegacia, e pode ser delegacia também, mas ela pode ter procurado, às vezes, um policionamento ostensivo que estava ali em patrulhamento, então ela está em fuga, vê um carro, né, policial, enfim, um patrulhamento da polícia, procura ali, ela pode estar em fuga. Então, o mínimo que ele tem que garantir é a proteção policial. Esse agressor pode estar vindo ao seu encontro, pode estar vindo perseguindo ela. Então, a proteção policial tem que ser garantida. Quando necessário, depois do atendimento, durante o atendimento, tem que comunicar imediatamente o MP e o Poder Judiciário. Tem que encaminhar essa ofendida ao hospital, ao posto de saúde ou IML. Eu tenho que encaminhar essa ofendida ao hospital se ela estiver precisando, ou um posto de saúde, se ela estiver precisando de um atendimento de saúde urgente, ou que não seja urgente, mas está precisando de um atendimento de saúde, às vezes eu posso encaminhar no posto. Ou IML, se ela estiver precisando, por exemplo, de um exame de corpo de delito, né? Eu tenho que fornecer o transporte, eu enquanto autoridade policial para ofendido seus dependentes, para abrigo ou local seguro quando houver risco à vida. Essa mulher ela pode estar numa situação de violência doméstica familiar na sua casa, em que se ela continuar na casa, a sua vida está em risco, a vida dos seus dependentes está em risco. Então eu, quanto autoridade policial, não tenho que indicar só um abrigo para ela poder chegar lá e ficar abrigada. Ela pode não ter condição financeira de chegar até o abrigo. Então eu, quanto autoridade policial, eu tenho que fornecer o transporte, eu tenho que levar ela até aquele abrigo, deixá-la em segurança. Se necessário, acompanhar a ofendida para tirar seus pertences da casa. Então pode ser que seja necessário que a ofendida tenha que tirar seus pertences da sua própria residência, ela tem que sair dali às pressas. Ela tem direito a permanecer na casa, a gente vai ver, mas pode ser que no caso concreto ela tenha que sair, é uma medida urgente, uma medida emergente. Ela morava num local com a família do agressor, por exemplo, então ela vai ter que sair. Essa autoridade policial garante essa retirada dos seus pertences e segurança. Vai lá com o policiamento ostensivo na casa, acompanha ela tira sem medo, por exemplo, do agressor pode estar na casa, o agressor pode invadir a qualquer momento e ameaçar ela. 5. Informar a ofendida não só dos seus direitos nesse atendimento, então ele vai informar tudo para ela, né? Como que funciona, quais são os seus direitos, quais são as medidas protetivas, como ela pode ingressar com o processo, se é ela que ingressa, se não é, vai explicar todos os direitos para ela. E também os serviços disponíveis, se tem uma casa de abrigo, se tem uma casa da mulher naquela cidade que presta, por exemplo, assistência às vezes jurídica, às vezes psicológica, se às vezes tem, enfim, pode ter naquele município, naquele estado ali, diversos serviços disponíveis ao alcance daquela mulher. E é nesse momento que a autoridade policial vai informar, inclusive de assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juiz competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação, de casamento ou de dissolução da união estável. Porque a gente pensa logo de cara na defensoria pública. Eu tenho que informar para essa mulher
que se ela é hipossuficiente, ela pode procurar a defensoria. Mas a defensoria está abarrotada muitas vezes. Muitas vezes nas cidades, as câmaras, por exemplo, municipais, elas fazem um atendimento ali e elas ajudam nessa prestação jurídica. Então eu, enquanto autoridade policial, posso falar, ó, você pode procurar a defensoria, mas você pode procurar a câmara também, que também presta esse atendimento. Talvez até tenha uma câmara ali, tem câmaras municipais que tem um setor especializado em oferecer essa assistência judiciária gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica. Pode ser que não tenha na Câmara, mas pode ser que tenha a Casa da Mulher, que muitos municípios têm, com estagiários, com advogados que vão fornecer esse atendimento. Enfim, cada município se organiza de uma forma, a gente vai ver que isso é até incentivado pela Lei Maria da Penha. Então eu preciso orientar essa vítima, de onde ela pode ir, o que ela deve fazer, onde ela deve procurar ajuda.